E lá vamos nós outra vez trazendo mais informações. E lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição, para aqueles que quiserem colaborar com a gente, tem a nossa chave Pix. Bom, gente, vamos lá. Começando a nossa primeira matéria. O pessoal do pé de meia, pois é, eu acho que deu chulé no negócio, viu? TCU diz ainda não haver solução para impacto do pé de meia. Significa que o pé de meia continua empacado. Vamos entender isso aqui? O ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, disse nesta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, hoje, portanto, que há um impasse sobre a acomodação dos gastos do programa Pé de Meia no orçamento de 2025. Essa questão que ainda não está solucionada. Dos 13 bilhões de reais que vai se gastar esse ano, 13, esse número cabuloso, conforme cálculo da equipe técnica, afirmou em entrevista a jornalista. Nardes é o relator do caso na Corte de Contas e disse que conversará com a equipe técnica nesta tarde. Declarou que o TCU não é contra o programa voltado a estudantes de baixa renda e que o tribunal quer que haja um ajuste via orçamento. O relator afirmou que a conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passou por esse tema. Esse tema tem que passar pelo Congresso Nacional e o próprio ministro Haddad admite que vai tentar regularizar em 2026. O problema é a questão desse ano que passou, declarou Nardes. Augusto Nardes disse que trabalhará para encontrar uma solução na terça-feira, 11 de fevereiro, e na quarta-feira, 12 de fevereiro, para o programa, mas dentro da legalidade. O ministro do TCU afirmou que houve falhas na forma de encaminhar os gastos do programa. Falha, gente, no entendimento da equipe técnica da Corte. Nardes sinalizou haver conversas com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, União Brasil, e da Câmara, Hugo Mota, republicanos, sobre o programa. Também disse que terá uma reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana. Engraçado, antigamente o TCU julgava, não, hoje o TCU senta para conversar, bater um papo, né, entrarem num acordo. Gente, tá cada dia mais assustador esse tipo de justiça no Brasil, né? Fernando Haddad. O ministro da Fazenda disse nesta segunda, 10 de fevereiro, que o governo busca atender a área técnica do TCU para destravar parte dos recursos do pé de meia. O chefe da equipe econômica falou sobre o tema depois de reunião com Nardes. Haddad disse haver o desejo de acertar o passo com o tribunal sobre a continuidade do programa. A gente leva para ele, Augusto Nardes, um quadro do orçamento de 2025 e 2026. O que está previsto esse ano e o que poderá estar no ano que vem, declarou em entrevista a jornalistas. O titular da Fazenda defendeu a legalidade do pé de meia e reforçou haver uma aprovação elevada. Lembrando que essa matéria aqui é do Poder 360, tá, gente? Enfim, trata-se de uma lei aprovada com o apoio de todos os partidos políticos. Não teve divisão de base e oposição. Todos os partidos reconhecem a importância do programa e querem que ele tenha continuidade, disse. O interessante aqui é que ninguém está questionando a existência do programa, e sim as pedaladas que o governo Lula deu no programa, né? Haddad afirmou ainda que Nardes convidou e pediu para ouvir a Fazenda formalmente no caso. Disse que o relator no TCU se manifestou muito favorável ao programa e reconhece o mérito da iniciativa para a educação. Veja, gente, eles estão transformando, né, o ato da pedalada, o crime que foi cometido aqui, em um outro negócio um pouco mais pro lado emotivo. Ninguém está questionando fim ou continuidade do programa Pé de Meia. A única questão aqui são os recursos e a maneira que os recursos foram aplicados. Independente disso ou não, o programa ele não tem nada a ver continuar ou não continuar. Mas tem que se punir, né, as ações que foram cometidas de forma, vamos dizer assim, erradas no programa.
O ministro Nardes está à frente do processo e me convidou para ouvir a Fazenda formalmente em relação à importância e a necessidade da continuidade do programa. Repetindo aqui, né? Ele é favorável ao programa, reconhece o método, Bom, reconhece o mérito para a educação e estamos procurando atender a área técnica do tribunal e ao mesmo tempo garantir a continuidade do programa que hoje atende 4 milhões de estudantes, declarou em entrevista a jornalistas. Suspensão. Em janeiro, o TCU suspendeu a execução de 6 bilhões de reais do pé de meia. A AGU, a Advocacia Geral da União, chegou a recorrer da decisão. Eita, nós. A principal irregularidade apontada é o fato de os recursos utilizados no programa não estarem previstos no Orçamento Geral da União. A peça orçamentária de 2025, no entanto, ainda não foi aprovada e aguarda por votação no Congresso Nacional. Então veja, o motivo do bloqueio não é porque querem acabar com ele, e sim, né, pela malandragem, um método PT de ser de usar os programas sociais para, né, fazer a coisa de forma errada. Enfim, tá aí a primeira matéria, vamos para a segunda matéria, né? Agora vamos falar aqui sobre Estadão volta a criticar Lula, a falta de governança, resta o gogó. Eita, pega. O Estadão voltou a criticar Lula, PT, em um artigo de opinião intitulado A Falta de Governança, preste atenção, resta o gogó nesta segunda-feira 10. O jornal apontou queda de popularidade e disse que Lula se lançou numa turnê Brasil afora, que é o gogó, né? Falar. O presidente Lula da Silva rasgou de vez a fantasia de chefe de Estado e de governo e resolveu vestir o figurino que mais o deixa confortável, o de eterno candidato em campanha eleitoral. Premido pela queda de popularidade, além dos sucessivos desgastes causados, direta ou indiretamente, pelo vazio programático que marca seu terceiro mandato. Lula se lançou numa turnê Brasil afora, com o objetivo, segundo disse, de disputar no gogó com a oposição. Apesar de divulgar realizações do governo, Lula quer ampliar o campo da batalha discursiva contra seus adversários políticos para além das redes sociais, um ambiente dominado pela direita, como é notório, destacou o texto. A publicação citou a presença de Lula na reabertura da emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso. Na última quinta-feira, o petista esteve na unidade de saúde ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, PSD. Por ora, é vistoso o ânimo do petista para subir no palanque com cada vez mais frequência. Malgrado daqui até 2026 Lula ter sob sua responsabilidade um país acossado por... Eita, gente, enganchou aqui, peraí. É vistoso o ano petita para subir no... Foi aqui que eu parei, mais frequência. Malgrado daqui até 2026 Lula ter sob sua responsabilidade direta um país acossado por problemas de toda ordem que demandam a atenção e o tempo do presidente da República. Lula, de certo, não pedirá votos para não afrontar tão assintosamente a lei eleitoral, mas, na prática, seu giro pelo país, iniciado na quinta-feira passada no Rio de Janeiro, não é outra coisa senão uma campanha eleitoral antecipada. Afinal, como o próprio petista admitiu, 2026 já começou. Tanto é assim que essa estratégia para tirar o governo das coras, segundo reportagens publicadas pela imprensa, foi concebida pelo marqueteiro Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, responsável pela vitoriosa campanha do petista na eleição de 2022. De acordo com o artigo, não há tour que dê conta de engambelar os brasileiros quando o próprio Lula se ressente publicamente de não conseguir imprimir uma marca em seu governo. Além das viagens de Lula, Sidônio programou roteiros para a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros de Estado. Mas não há tour de força publicitária que dê conta de engambelar os brasileiros quando o próprio Lula se ressente publicamente de não conseguir. Enfim, né? Como o fez nos outros 2 mandatos presidenciais. O fato de um marqueteiro ser o condutor dos passos de Lula daqui até as próximas eleições gerais, pois foi com essa missão que Sidônio foi alçado ao cargo de chefe da... Cadê aqui, gente? Peraí que
Pulou a matéria aqui rapidinho. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui que pulou aqui sem querer. Cadê aqui? Aqui. Pois foi com essa pessoa que Sidônio foi alçado ao cargo de chefe da SECOM. Diz muito sobre a real preocupação do presidente, qual seja a reeleição e não a construção de uma agenda virtuosa para o país, claramente identificada como tal e negociada com a sociedade por meio de seus representantes no Congresso. Se assim o fizesse, os resultados viriam como desdobramentos naturais e, muito provavelmente, tamanho esforço de propaganda seria ocioso, aponta o texto. O Estadão avalia que Lula claramente fez a escolha de sobrepor a política de imagem à governança, ou seja, fatos de um lado, o que importa é a realidade. O que importa é a narrativa, é a imagem, né? Bom, a escolha de sobrepor a política de imagem à governança. Responsável, capaz de responder aos desafios econômicos e sociais que o Brasil enfrenta neste momento. Não se sabe exatamente como Lula e o país chegarão a 2026, mas é certo que o eleitorado estará cansado de uma retórica vazia que não encontra respaldo na vida cotidiana de milhões de brasileiros ansiosos pela concretização de um futuro mais auspicioso para todos, há muito prometido, mas nunca plenamente realizado, conclui. Tá aí a matéria e vamos para a próxima. Ou seja, o que nós estamos vendo? Sidônio criando uma imagem para esconder a realidade de Lula, né? Bom, agora a história do impeachment aqui, ó. Apoio de STF, Centrão blinda Lula de impeachment. Essa matéria eu acabei de ler agora para vocês, tá no Pleno News e essa da agora tá na Gazeta do Povo. A oposição reúne assinaturas para protocolar mais um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PL. Dessa vez, após a pedalada no programa Pede Meia. A queda na popularidade do mandatário e alta inflação no preço dos alimentos são componentes que fragilizam ainda mais a situação de Lula. Mas, mesmo diante desse cenário, alguns analistas apontam que a iniciativa da oposição corre o risco de não avançar neste momento no Congresso por causa do Centrão. Apesar disso, matéria da Gazeta do Povo mostrou que congressistas de direita entendem que já há condições políticas e jurídicas para um processo de impedimento, né? E não faltam, né? Para que isso aconteça, o deputado federal Rodolfo Nogueira, PL, autor do pedido de impeachment, disse que é preciso haver mobilização popular. Uma manifestação está sendo organizada para 16 de março em São Paulo e a expectativa da oposição é alavancar esse movimento pelo afastamento do petista. Com o povo brasileiro indo às ruas para pedir sua saída, acredito que isso será fundamental para avançarmos com o impeachment aqui no Congresso, disse o deputado federal Rodolfo Nogueira, PL do Mato Grosso do Sul, autor do pedido de impeachment. Por outro lado, analistas apontam que o toma lá da cá com o Centrão é um entrave ao prosseguimento do pedido, já que esse grupo tem apoiado a gestão de Lula em algumas votações, principalmente da parte econômica, em troca de cargos e liberação de emendas. Outro componente que influencia essa equação é a parceria do governo petista com o Supremo Tribunal Federal, STF. Para o cientista político Elton Gomes, professor da Universidade Federal do Piauí, UFPI, o consenso de pautas econômicas, como a expansão de gastos públicos e a criação de cargos, tem fornecido apoio parlamentar ao governo. As medidas de expansão dos gastos públicos e criação de novos postos na administração governamental gozam de carta branca. Além disso, o cientista político Juan Carlos Arruda, CEO do ranking dos políticos, observa que o legado de polarização deixado pelo impeachment de Dilma faz com que esse instrumento seja usado com mais cautela. Na contramão desse entendimento, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, afirmou na semana passada que existem todas as condições políticas necessárias para que avance na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment. O requerimento para impedir a continuidade do mandato de Lula por suposto crime de responsabilidade na execução do programa Pede Meia já soma cerca de 130 assinaturas. Nos impeachments de Fernando Collor e Dilma Rousseff existia uma combinação de fatores, que foram
uma crise econômica e baixa popularidade. Eu entendo que o Brasil está indo ladeira abaixo na área econômica. Este ano pode realmente ocorrer o impeachment do Lula, disse Eduardo Bolsonaro em entrevista à CNN Brasil. Na comparação do caso da ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreu o impeachment em 2016 também por pedaladas fiscais, os analistas ouvidos pela reportagem apontam que o cenário era ainda mais grave do que o de Lula neste momento. No final de 2015, o atrito entre Dilma e o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, garantiu que o pedido de impeachment avançasse. Parte desse conflito se iniciou quando a ex-presidente resolveu apoiar o deputado Arlindo Quinaglia, PT, orientando a base governista a atuar contra Cunha. O embate resultou em questões econômicas da época e culminou nos erros jurídicos cometidos pelo governo nas contas públicas. Para o deputado federal Mendonça Filho, União, ex-coordenador do impeachment de Dilma Rousseff, Lula possui vantagens no campo político em comparação com Dilma, especialmente no que se refere à construção de alianças parlamentares. Hoje, Lula tem uma base parlamentar mais sólida que Dilma. Os partidos do Centrão hoje dão sustentação ao governo, analisou. Embora apoiem o governo no mandato atual, o cenário começa a se reverter na medida em que a eleição de 2026 se aproxima. Bom, embora ocupem cargos e ministérios, os partidos do centro não se comprometeram a apoiar Lula em uma tentativa de reeleição. Bom, tá aí a matéria, né? Vamos aguardar para ver, né, gente, o que vem, cenas do próximo capítulo, né? Então, se vê, né? Lamentavelmente, nós temos hoje um congresso que é como eu falei para vocês, venho repetindo, né? Eles não representam o interesse do povo, eles representam seus próprios interesses, né? E Lula sabe muito bem usar esse toma lá da cara. Bom, comentários para gente encerrar. Jociné, gabinete conservador, comentando aqui, o negócio é avançar devagar e sempre, comentou no vídeo. Bolsonaro comemora aceno de moto à anistia, isenção do IR até 5 mil, Bolsonaro vai perder de novo, né? Pois é, foi o que disseram, Lula, fala de Lula, né? Hans Gabriel, se Bolsonaro vai ganhar em 2026, vamos para o desfile de 7 de setembro de 2027, viu? Com certeza, né? Com certeza. Lula volta a atacar Trump, Moraes defende armas pesadas para a polícia. Tá aí, gente. Bom, finalizando aqui a nossa matéria, fique ligadinho, voltamos já.